Não é novidade nenhuma, mas até algum tempo atrás, falar sobre sexo na igreja era um tabu. Né? As pessoas se escandalizavam quando a gente falava sobre sexo. Sexo, meu Deus, pecado. E hoje a gente vai ter um esclarecimento melhor acerca disso, que o sexo foi dado por Deus. Foi Deus que fez. Mas ele determina limites, né? Padrões de moralidade sexual, coisas que devem ser obedecidas para que esse sexo, essa coisa prazerosa que Deus concedeu ao homem, não venha se tornar pecado. Eu ia colocar uma música para tocar, mas como que é uma música secular, eu preferi não colocar porque talvez se escandalizassem mais com a música do que com a aula. Mas a música fala assim, é uma música de uma banda secular chamada Ultraje a Rigor, da década de 80, e ele dizia, hoje vai passar na TV um filme que eu já vi no cinema. Epa, mutilaram o filme e cortaram uma cena, só porque apareceu uma coisa que todo mundo conhece. Se não conhece, ainda vai conhecer. Não é nada demais a gente nascer com uma vontade que nunca se satisfaz. Um verdadeiro perigo na mente dos boçais. Corri pro quarto, acendi a luz, olhei no espelho, eu estava lá. Ainda bem que eu não estou na TV, senão eu ia ter que cortar. Então, ele segue a música falando essas coisas, porque até determinado tempo atrás, a própria sociedade tinha essa preocupação com a moralidade. Então, quando você via um filme que tinha cenas impróprias no cinema, essas cenas eram passadas. Mas quando aquele mesmo filme passava na TV, as cenas que tinham sexo, eles cortavam. E hoje não, hoje é tudo liberado. Hoje as próprias novelas têm cena de sexo, mulheres com seio de fora, pode não aparecer o ato deles fazendo sexo, mas se deitam juntos e você vê movimentos, entendendo que eles estão tendo relação sexual. Então, quer dizer, se você não aprender da forma certa, você acaba aprendendo da forma errada. Você acaba aprendendo pela TV, aprendendo aquilo que o mundo ensina. Então, antes que isso aconteça, a igreja hoje está tomando essa preocupação de passar esse ensinamento para que a gente possa realmente ter uma vida em conformidade com a vontade de Deus. As crianças também hoje vão ficar aqui? As crianças hoje também vão ficar aqui? Mas hoje, cada vez mais cedo, os jovens começam a despertar interesse sexual. Antigamente, esse despertamento pelos interesses sexuais era quando a gente passava na fase adolescente, já estava um pouco mais crescidinho. E hoje em dia, você vê criança de 10 anos, 11 anos indo para a escola, namoradinho já de mãos dadas. Aí você pergunta, qual a finalidade do namoro? Você, jovem, lá atrás, qual a finalidade do namoro? Quando se pensa em namorar com que finalidade? Só dizer que tem um namorado? Ou você já está fazendo planejamento de casamento com aquele rapazinho que está do teu lado? Então vamos lá. Tópico 1. Não, vamos pela introdução. Hoje a gente vai se prender mais no capítulo 2, no tópico 3. Aqui a gente vai dar uma corridinha. Se por um lado a sexualidade tem sido desvirtuada na sociedade pós-moderna, por outro lado, alguns cristãos insistem em tratar o assunto como tabu. Aí, uma pergunta que eu vou fazer aqui. Alguém se sente desconfortável em falar sobre sexo? Hã? Não. Alguém não se sente à vontade falando sobre sexo? Amém, igreja? Amém!
Tem gente que não fala nem sim nem não. Bom, deixa pra lá. A sexualidade humana não pode ser subestimada. Por isso, estudaremos o conceito da sexualidade, o propósito do sexo, segundo as Escrituras, e o casamento como parâmetro para o sexo. Eu tinha até comentado um tempo atrás com uma determinada pessoa que, antigamente, quando as pessoas se casavam, os casais iam para a cama, mas a mulher não mostrava o corpo dela para o homem. Era no escuro e mesmo assim era com uma camisola, não tirava a camisola, e a relação sexual era uma coisa assim, sabe, que ninguém podia ver, como se fosse pecado. As pessoas acreditavam que o sexo Deus tinha dado somente para procriação. Não, quando a gente fazia sexo era para ter filho. Aí tinha aquela penca de filho, né? Todas as famílias numerosas, um filho atrás do outro, escadinha. E hoje a gente vai entender que sexo também é uma atividade de prazer. O sexo também foi feito para dar prazer ao homem, para dar prazer ao casal. Então, quando o casal se relaciona sexualmente, não é somente para proteção, não é somente para ter um filho. Por isso que na leitura aqui que a gente fez, no versículo 5, capítulo 7 de 1 Coríntios, fala assim, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para os aplicardes à oração e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não tente pela vossa incontinência. Teve uma jovem que leu aqui, não sei se foi a Jo, que a versão é diferente. Cadê? Ela não está mais aqui. A tua versão, por favor, o que diz a tua versão desse versículo 5 de 1 Coríntios? Tudo bem. Mas o que acontece? Aqui ele diz que não é bom que o homem e a mulher se defraudem um ao outro. O que é isso, se defraudar um ao outro? É negar fazer sexo com a outra pessoa. Porque há mulheres e há homens que usam a rejeição sexual como uma forma de castigar. Vou castigar meu marido hoje, ele vai querer, mas eu não vou liberar. Tem mulher que fazia isso, que faz isso. Greve, exatamente, greve. E aí, mas vocês estão rindo, mas isso é uma verdade. A maioria que é mulher, eu duvido que não tenha uma de vocês que um dia tenha feito isso. Que tenha ficado de birra com o marido e falado, hoje ele não vai ter. Hoje ele não vai ter, vai ficar na vontade, vai dormir na vontade. E não adianta me cutucar. Então, o que acontece? O quê? A palavra de Deus é bem clara. Ela diz que não é bom que seja feito isso. Para quê? Para que Satanás não tente pela vossa incontinência. Porque uma coisa é a pessoa ter dentro de casa e não ter ao mesmo tempo. É morrer de sede frente ao mar. O cara vai para a rua, vai procurar na rua que o cara tem dentro de casa. Entende? Então, isso é um risco. Porque mais adiante, lá no final desse texto, a gente fala da mulher que é casada com um descrente e o homem que é casado com uma mulher descrente. Quando os dois são cristãos, até há um entendimento, mas quando os dois não é, aquela parte que não é, vai correr o risco de trair. Vai correr o risco de ter traição. Porque a pessoa que não é cristã, ela se relaciona com pessoas que não são cristãs. E os conselhos que ela vai ouvir, vai ser, não, vai, arruma outra aí, né? Dá um pega lá fora e depois tu volta. E pronto. E aí, deu a brecha para Satanás entrar no casamento. Traiu uma vez, traiu a segunda vez, traiu a terceira vez, acabou o relacionamento. Por quê? Por uma atitude impensada de rejeição sexual. Lá no início da Bíblia, não me recordo agora qual passagem, mas tem uma passagem que diz que o homem deve dar os direitos maritais à mulher. Na antiguidade, o homem tinha, às vezes, mais de uma mulher, às vezes mais de duas mulheres. Se a gente pegar o caso lá de Jacó,
Ele tinha 2 mulheres, mas ele não podia negar o direito marital a elas. Não sei como é que ele fazia, segunda, quarta e sexta é uma, terça, quinta e sábado é outra, mas ele tinha que atender as suas mulheres e suprir as necessidades sexuais delas. Amém, igreja? Amém. Então isso não é tabu nenhum, não. Agora, o que a revista diz? Que o sexo é lícito entre um casal, mas esse casal precisa ser casado. Sexo fora do casamento é lícito? Não. É pecado? Então a gente vai entrar nesses detalhes aí. Mas aí eu vou dizer uma coisa. De repente alguém me pergunta, irmão Ricardo, mas sempre houve casamento, com certidão de casamento, com tudo lá carimbado, registrado no cartório? Não. Eu trago aqui uma criança. Essa criança não tem certidão de casamento, ou certidão de nascimento. Essa criança nasceu? Nasceu. Essa criança nasceu. Olha só, irmã. Eu trago aqui uma criança. Ela não tem a certidão de nascimento. Não foi registrada em cartório. Mas ela nasceu? Aí que eu quero chegar. Eu trago aqui um casal. Vive junto. Mas não tem uma certidão de casamento. Mas vivem maritalmente. Estão casados? Sim. Estão casados, porque a partir do momento que se juntam é uma só carne. Então que haja fidelidade. Porque tem muitos lugares onde as pessoas vivem juntas há anos e não são casadas no papel. Agora, perante Deus, elas são casadas. Então, que tudo que seja feito entre os dois. Tem muitos lugares que a gente vai, lugares aqui dentro do Brasil mesmo, que as pessoas não têm registro de certidão de nascimento, que as pessoas não têm registro de certidão de casamento, mas nem por isso elas deixam de ser casadas, nem por isso elas deixam de ter nascido. Você vai numa tribo indígena, você acha que todos os índios têm certidão de casamento? Mas vai mexer com a mulher dele. E aí? Vai levar uma flechada. Entende? Então, o que eu quero deixar bem claro é que o princípio do casamento não é simplesmente um papel, não é uma certidão, mas inicia-se pela fidelidade conjugal entre um casal. Amém? A fidelidade conjugal é isso que sustenta o relacionamento. Mesmo que vocês não tenham ainda formalizado, vocês já são uma só carne. Porque se vocês já se relacionam sexualmente, agora, diante dos homens, diante da lei dos homens aqui, porque você vai procurar na Bíblia, você não vai encontrar registro de certidão de casamento, fulano se casou e registrou no cartório tal. A igreja determina que os homens e mulheres se casem e formalizem o casamento para quê? Para que estejam bem perante de Deus. Porque até um tempo, o casamento, como é que era? O casamento ele era um contrato. Era um contrato que era feito pelos pais dos noivos. Normalmente o jovem tinha 14 anos, a jovem tinha 12 anos, e os pais desses jovens formavam esse casamento, e havia um valor que era pago para que aquele jovem pudesse ter aquela esposa quando chegasse a uma determinada idade adulta para se casar. Tá? Então ele tirava ela de dentro do lar dos pais e levava para habitar com ele, para morar com ele. Só que nesse modo de casamento, a esposa ela era uma posse do marido. Ela era posse. O marido era dono da mulher. Hoje, nos dias modernos, o casamento ele é feito de forma que ambos os lados consentem. Os dois têm a liberdade para escolher o seu parceiro ou sua parceira.
Coisas que algum tempo atrás não existia. Era determinado pelos pais. Os pais chegavam, você vai se casar com Bertana e você ficava com ela no resto da vida. Certo? Por isso que numa outra lição a gente conversou que os casamentos antigamente duravam mais. Porque divórcio era um tabu, desobedecer o marido era um tabu, você tinha que respeitar o marido era o seu senhor. E aí, depois que a gente falou sobre o movimento feminista, aquela coisa toda, emancipação da mulher, aí passou a ter um casamento onde as duas partes realmente têm os mesmos direitos. Amém? Falando sobre casamento, de papel ou não, eu me recordo também a Bíblia que fala sobre o casamento, que deixará o homem, o pai e a mãe e junta-se à sua mulher. Então isso já era o casamento. Exatamente. Não necessariamente que tivesse registrado em católico. Correto. Mas que aquela mulher fosse para o resto da vida dela. Até no meio animal, tem algumas espécies que quando aquele animal se cruza com a fêmea, aquela fêmea é parceira dele para o resto da vida. Se eu não me engano, eu acho que é abelha, agora eu esqueci qual é o inseto. Tem um inseto desse aí também que ele tem um caso de fidelidade, mas aí na núpcia ele mata a fêmea. Tem uma aranha que é assim, que chamam de viúva negra, que ela mata o macho, a fêmea tem um porte maior do que o macho. Normalmente na espécie onde se fala de macho e fêmea, o macho sempre é mais forte do que a fêmea, porque o macho tem como obrigação proteger também a fêmea. Então, por isso ele é mais forte. Mas existem espécies animais que a fêmea é mais forte do que o macho. E nesse caso da viúva negra, dessa aranha, se eu não me engano, a fêmea também é maior e ela mata o macho após a cópula. Mas, depois que ela é fecundada, todos os óvulos dela são gerados daquela mesma aranha que ela matou. Amém? E hoje, a gente vê, não é uma regra, que o homem seja maior do que a esposa. Hoje a gente vê um homem desse tamanho com uma mulher desse tamanho. Né? O que vale hoje é o amor. Não interessa se a pessoa é gorda, se a pessoa é magra, se a pessoa é alta, se é baixa, se é preta, se é branca. Havendo o amor, é o que importa. Então, depois de um determinado tempo, o casamento ele passou a ser visto como um... Deixa eu pegar minha cola aqui. Como um sacramento. Como um sacramento. A Igreja Católica passou a ter o casamento como um sacramento. Então as pessoas tinham que fazer o quê? Ser batizada, aí fazer a primeira comunhão, fazer crisma, aí tinha que se casar. Tem vários sacramentos da Igreja Católica. Sendo que o sacramento do casamento, quando você se casa na Igreja Católica, você paga. Né? Você paga para casar. Então era uma das formas que a Igreja Católica havia conseguido para poder arrecadar dinheiro. A Igreja Católica ela também arrecadava dinheiro como? Ela vendia um lugar no céu. Então as pessoas compravam um lugar no céu. E aí a Igreja Católica arrumou várias maneiras de arrecadar dinheiro do povo. Por isso que Martinho Lutero levantou-se contra a Igreja Católica e aí houve aquela revolução protestante, tá? Mas não é o tema de hoje, a gente vai falar sobre sexo. Alguém já falou alguma coisa sobre casamento? O chato é que só tem as mulheres aqui. Aí o marido não tá, né? Só você tá com a esposa aqui, irmã dele não tá, cadê os maridos? O marido não aparece, né? Tá bom. Eu quero falar sobre casamento. Casamento, para mim, ele começa com admiração, com o amor, mas o fundamental é o perdão e o respeito. Um casamento, para ser duradouro, ele precisa que ambos saiba perdoar, porque se não souberem perdoar, esse casamento não vai durar, provavelmente. Você perdoaria uma traição? Sim, perdoaria. Perdoaria 2 traições?
Se eu amar, eu perdoo. 3 traições. Sim, depende do amor. Tem que ter amor. Isso é perigoso, hein? É melhor você fazer um casamento a 3. Vamos lá. Sexo e sexualidade possuem conceitos próprios, pois ambos constituem-se atos de criação divina. Então, o conceito de sexo e sexualidade, a biologia define sexo como um conjunto de características orgânicas que diferenciam o macho da fêmea. Então, a biologia diz o quê? Que o macho é macho por causa das gametas que ele produz. O que é gameta? O homem produz a gameta macho, que é o espermatozoide, a mulher produz a gameta fêmea, que é o óvulo. Então, tem os órgãos genitais diferenciados. O homem tem pênis, tem testículo, a mulher tem a vagina. Né? Então, isso, do ponto de vista da biologia, é o que diferencia o sexo do homem e da mulher, macho e fêmea. Amém? A gente tinha tratado algum tempo atrás sobre ideologia de sexo, que eles acham que o que deve determinar o sexo da pessoa é aquilo que ela acha que é, e não sei mais o que, mas não. Sexo, o homem nasce homem, a mulher nasce mulher. E o que determina se ele é homem ou mulher é aquilo que ele tem. Mas eu vou abrir uma aspas, ainda para falar sobre macho. E tem muita gente que bate no peito e diz: sou macho, eu saio e pego todo mundo e aconteço e sou o cara. Mas macho que é macho, é aquela pessoa que tem caráter. Né? Se você tem uma namorada, que você seja fiel a ela. Eu acho que é muito mais legal o cara que tem capacidade para manter uma mulher do que aquele cara que não consegue ter nenhuma, que tenta ter todas e não ficar com ninguém. Né? Se relaciona com várias pessoas, tem uma vida promíscua e no fundo ninguém quer ele, porque já passou pela mão de todo mundo, já passou pela mão de tanta gente. É o caso da mulher também. Quando a mulher fica com essa má reputação de ter passado pela mão de tantos garotos, eu digo para jovens também, quando você começa a ter muito namoradinho, hoje namora um, amanhã namora outro, e os jovens, quando eles namoram, eles gostam de se exaltar, dizer: já peguei fulano, já peguei Bertana, já peguei quem sei quem. Então é muito ruim isso, principalmente quando a gente é jovem cristã. Jovem cristã. A jovem cristã, ela também namora com o intuito de futuramente se casar. Eu acho uma coisa linda, maravilhosa, quando a pessoa chega e diz assim: olha, meu marido foi meu primeiro namorado. Foi o único homem que eu conheci, foi o homem que tirou a minha virgindade e estou com ele até hoje. Mas hoje você procura uma mulher e ela já teve vários relacionamentos. Hoje você procura um homem, já teve vários relacionamentos. Existem homens hoje que eles fazem um voto com Deus e eles se mantêm virgens e só vão fazer sexo com aquela que vai ser a esposa dele. Mas eles são mal vistos pela sociedade porque pensam que eles são... Porque hoje o conceito de ser macho é aquele cara que faz sexo. E não é. Amém? Amém. Ser macho envolve coisas muito maiores. Eu acho que o padrão de caráter de um homem é que determina que realmente aquele cara é macho. Assumir a mulher às vezes diz que está grávida, o cara quando sabe que está grávida, ele mete o pé. Entendeu? E aí não, o macho mesmo é aquele que sabe que a mulher está grávida, fica ali do lado, assume, casa. Amém? Amém. Isso é opinião pessoal de Ricardo, tá? Não está na palavra de Deus não, mas que tem condutas morais que a gente... Porque aqui, essa lição toda fala sobre ética. Mas éticas que eu... Pastor... Essa lição toda fala sobre ética. Mas duas lições que eu achei que deveria ter. Ética pastoral. Não tem ética pastoral. É um assunto que realmente... Sabe, muitos pastores deixam a desejar, mas aí é uma margem que a revista abriria para chamar outros pastores. E ética no sentido de conduta moral do cidadão. Também não fala. Mas vamos seguir a lição.
A gente então está definindo o que é o conceito de macho e fêmea, tá? No sentido biológico, pelos órgãos sexuais. Agora, sexualidade. Sexualidade já é completamente diferente. Sexualidade já é o comportamento ou as práticas dos seres humanos em relação com a busca da satisfação do apetite sexual. Alguém já ouviu falar em apetite sexual? Já, igreja? Ninguém teve apetite sexual aqui? Seria o mesmo que desejo? Quando a gente chegar lá na frente, na lição que fala sobre a próxima lição, que fala sobre planejamento familiar, na lição de planejamento familiar, a gente vai entender que as mulheres sentem apetite sexual sim, porque existe um período que a mulher está fértil. E nesse período que a mulher está fértil, que ela está ovulando, ela, por mais que não queira demonstrar, ela desperta uma sensualidade, ela desperta todo um comportamento que mostra esse apetite sexual. Entendeu? Então, quando a gente chegar lá no planejamento familiar, a gente vai ver que quando a mulher quer engravidar ou quando não quer engravidar, que ela tem uma menstruação que é regulada, ela pode, pela regulação da menstruação, saber se ela vai ter relação naquele período ou se ela não pode ter relação naquele período se ela vai engravidar. Né? Isso eu digo planejamento familiar dentro de um casamento, tá, igreja? Porque às vezes a pessoa não gosta de usar camisinha, então não é isso, não é isso. O sexo foi criado por Deus. Por Deus. No ato da criação, Deus fez o homem e a mulher sexualmente diferentes. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1:27. Portanto, o sexo faz parte da constituição anatômica e fisiológica dos seres humanos. Homens e mulheres, por exemplo, possuem órgãos sexuais distintos que os diferenciam sexualmente. Sendo criação divina, o sexo não pode ser tratado como algo imoral ou indecente. Tem muita gente que acha que o sexo é uma coisa imoral, que o sexo é uma coisa indecente. E não é. Não é. Todo homem, toda mulher tem uma curiosidade sexual. Amém, igreja? Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. O homem e a mulher, eles têm curiosidade pelos órgãos genitais. Tem homem que tem complexo de inferioridade, tem homem que acha que o pênis é pequeno, tem homem que acha isso, que acha aquilo, tem mulher que olha os seios e acha que os seios são caídos, que o seio é pequeno, que o seio é grande demais. Então quem é a pessoa que nunca se parou nu diante de um espelho e ficou se olhando para ver como você é? E é pecado isso? É algum tabu você se olhar diante do espelho para ver como você é? Ou o homem ou a mulher que nunca tocou no órgão genital? Entende, igreja? Não é brincadeira. É normal isso. A pessoa tem a se conhecer. A pessoa sabe, a mulher sabe quais são as regiões mais sensíveis dela, aonde lhe dá mais prazer, aonde lhe dá menos prazer. E se esse diálogo não houver no relacionamento conjugal, a pessoa, o sexo oposto, não vai satisfazer a vontade dela. O homem não vai satisfazer a vontade dela, a mulher não vai satisfazer a vontade dele, por falta de diálogo. Tem gente que chega mais rápido ao êxtase, tem gente que demora mais a chegar ao momento do êxtase. E aí? Mas será que vocês conversam com seus parceiros sexuais acerca dessas coisas? É esse tabu que tem que ser quebrado. Porque senão tem mulheres que não são casadas, homens que não são casados, e tem relações sexuais com o parceiro e diz, pô, fulano, pior. Então quer dizer, tem mulher que uma vez não satisfaz, talvez com duas não satisfaça, talvez o homem se satisfaça e ela ainda não se satisfez. E aí? São essas coisas, esses tabus que tem que ser quebrados dentro de um relacionamento.
tem muito relacionamento que se acaba porque não existe diálogo no relacionamento. Amorzinho, não, amorzinho, coloca a mãozinha aqui, amorzinho. Não, amorzinho, faz assim, amorzinho. Não, amorzinho, faz assim. Aí, quando a coisa esquenta, um sabe como vai satisfazer o outro. Os dois se tornam uma só carne. Não adianta uma só parte se satisfazer. A mulher se satisfez, pronto, acabou, saiu. Aí deixa o homem lá ainda ereto, esperando a satisfação dele. Ou vice-versa. O homem se satisfez, saiu, aí deixou a mulher lá deitada, esperando se satisfazer. Não existe isso. Quando diz relacionamento a dois, ambas as partes têm que se satisfazer. Tem que se satisfazer. E muita causa de divórcio é por questões sexuais. É por questões sexuais. Aí uma pergunta que eu vou agora para a igreja. Posso? Claro. Posso? Quero ver se a igreja está atenta. É necessário experimentar antes de se casar? Mas tem muita gente que gostaria. Se eu tivesse experimentado, você não tinha me casado. Oi? É isso, a gente está em 1 Coríntios 7. Ah. 1 Coríntios, capítulo 7, Não é assim, só por conta disso. Peraí, vamos falando de cada vez para não ficar nessa cruzada. é pecado. Sim, é pecado. Vamos lá, irmã Lenilson. Não é só por conta do relacionamento, não. Hoje nós temos, principalmente até para a igreja é difícil. Porque o esposo, ele tem sua esposa. Só que depois que antes de casar, não tem assim, não conversa, não procura saber, né, um particular a vida do outro, né? Aí depois que casa, aí sai da peito. Aí, para não deixar a esposa, aí fica, né, tipo assim, desejando a esposa do próximo, porque a palavra do Senhor diz que isso é pecado. Sim. Aí começa a desejar a esposa do próximo, né, e não dá mais valor à esposa, e tem, né, eu estou falando isso porque já chegou meus ouvidos isso, a própria pessoa que é vítima disso chegou para a minha esposa e falou que essa pessoa é casada e fica dando em cima dela. Então assim... Fica dando em cima dele. Em cima dela. O homem que é casado fica em cima dela. Entendeu? E hoje na casa do Senhor está acontecendo isso direto. Desde o casamento não está sendo mais firme do que o direito das igrejas. Sim, mas fugiu um pouco da resposta da pergunta que eu fiz. Eu perguntei se existe a necessidade de experimentar antes de se casar. Ou vocês gostariam, por exemplo, eu vou no mercado, só que aquele produto que eu vou comprar está numa embalagem. Mas, às vezes, tem promotoras que ficam fazendo uma degustação, ficam com uma bandejinha ali. Aquele produto é lançamento, nunca viu? Aí ela dá um pouquinho para você experimentar. Aí você gosta, aí você compra. O casamento deveria ser assim? Olha, gente, eu me casei, vou falar pra vocês. Eu me casei virgem. E se eu tivesse uma virgindade hoje, eu não dava vontade, mas se eu não experimentasse antes. Porque eu casei, sério. Quando o Mico falou aí, quando o Mico vai com uma cama com agora você pode um cavalo, um animal, uma proteína, e você não vai só proteger ele 30 anos, 40 anos. No fim, Amém? Então é isso. Mas acontece que de repente, se houvesse mais diálogo, que o sexo não fosse tão tabu assim, vocês conversariam. Vocês chegariam e falavam, olha, vamos tentar mudar, que desse jeito não está me agradando. Desse jeito não está me agradando. Vamos tentar ficar de cabeça para baixo, vamos tentar plantar bananeira, vamos tentar fazer uma coisa diferente. Porque tem que ter esse tipo de conversa no relacionamento. Pois é, olha, eu vou contar pra vocês uma história de alguém que eu vou falar. É sempre de alguém. Vamos considerar que foi alguém. Eu não conhecia o homem, como que ele trabalhava. Contar com
hoje, sempre uma coisa que para minhas filhas. Se elas casarem enganar, que elas quiserem, rapaz, vocês olham e vigia. Porque eu já vi contar de várias histórias que aconteceu em casamentos, sem a pessoa conhecer, sem saber quem é a pessoa, foi lá, com 3 dias que falou casamento, foi, casou logo. Esse negócio é muito difícil, é estranho para um casamento. E o casamento durou, esse casamento durou 30 e poucos anos, mas depois acabou o casamento. Amém. Entendeu? Entendi. Mas, irmão, eu tenho 61 anos, 30 e poucos anos. Aí eu tenho uma experiência de casamento, quando eu me casei também. Eu sei o que é casamento. Você pegou sua filhinha, eu meu casamento já foi feito assim. A minha mãe conversou com a minha sogra e fez meu casamento. Quando eu estava por casar, um vizinho chegou no meu pai e falou: olha, meu amigo, não casa, sua filha de coisa e tal. Quem enquanto faz na nossa, na feira fazenda ele larga. A minha mãe disse que tinha minha minha sogra tinha que casar. Eu passei 30 e tantos anos de sofrimento, de amargura. Fizemos a fazenda, aí depois a fazenda feita, ele me traiu. Então, até quando que mais eu perdoo. Chega uma época que você não perdoa. Quem disser que perdoa, o camarada traiu, não sabe o que é. Um pegou uma mulher, É por isso que eu fiz essa pergunta a ela. mulher, ela uma dança na rua da mulher, mas eu passei por aqui. Gente, não existe amor que resista. Outra situação também, são mulheres que se sujeitam a ser a amante, a ser a outra. Sabe que o camarada é casado, mas mesmo assim continua tendo relacionamento com ele, sendo uma segunda esposa. E aí? Quem é pior? Quem é mais descarado? Ela ou ele? Os dois, porque ele também pegou. Entendeu? Agora, na questão da senhora, eu não sei se quando a senhora casou já era cristã ou não era cristã. Não era cristã. Pois é, a revista também fala acerca disso. Também lá em 1 Coríntios 7, que diz: se a mulher não for cristã e ele quiser se separar, lhe deixe, que ela não é sujeita à escravidão. E vice-versa. Agora, santificará a mulher o homem santifica a mulher. E a mulher santifica o homem. Agora, algum dos dois garante a salvação do próximo? Não. Quem sabe a sua mulher ganhará o seu marido ganhará a sua mulher. Se os dois estiverem de acordo, né? Pois é. Agora, uma outra questão é a seguinte: vocês ambos não são cristãos, se casaram sem serem cristãos. Depois, um se converteu e o outro permaneceu no mundão. Aí acaba se tornando um jugo desigual. E aí, essa palavra vale também nessa situação? Entendi. Vamos lá. Vou ler aqui a passagem. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Aí vocês se casaram, não eram cristãos. A mulher se converteu, o irmão não. E agora se tornou um jugo desigual. E ela tem que carregar um fardo pesado porque é difícil para o irmão se converter. E aí, nesse caso, se quiser se separar, o que o irmão me diz? Rapaz, eu já vi muitos casos assim que muitos dela persistiu, perseverou e realmente ele se converteu. Certo? Aí, já casados, correto? Isso. Então agora eu falo para os jovenzinhos. Olhem para mim, holofotes. Quando já são casados é uma coisa. Quando vocês já são cristãos, já conhecem a palavra de Deus e se enrabicha com um rapaz que não é cristão, é mais fácil de levar vocês para o mundão do que fazer com que ele veio que é cristão. Amém? Então, muita vigilância. Tem muito rapaz dentro de igrejas aí, cristãos, direitinho, honesto, direito. Não vai pegar qualquer bagaço aí fora, não. Vai estragar a vida de vocês, vai estragar o futuro de vocês.
Amém? E para vocês também. Muita menininha aí que é toda sensual, toda bonitinha, todo mundo quer. Não, vai para aquela ali que o pessoal visa menos, mas é uma mulher direita, uma mulher certa, que vai te dar um futuro, que quando você passar necessidade, ela vai estar junta contigo. Porque tem muita bonitinha aí que quando cola no cara, o cara passa por um período no vermelho, ela vai embora e cola em outro que tem dinheiro. Até eu conheço casos, que eu já tomei conta de algumas igrejas, alguns lugares fora, e eu já vi casos, ambas partes, tanto o homem como a mulher, dizer assim, se Deus, eu já vi falar da boca dela, né? Se Deus me dá um marido dentro da igreja, eu vou procurar lá fora. E acontece, procura mesmo, e acha, porque o diabo tem passado por dentro. E inclusive, na época eu tinha um obreiro, pense no obreiro, nota 10. É o primeiro a chegar na igreja, abre as portas, faz o que pensa na igreja e fazia. Mas um dia, ele se engraçou com uma menina que não é da igreja. E nós vamos com ele, cuidado. Aí tem duas situações, como o senhor acabou de falar. Ou você traz ela para a igreja, ou ela leva para o mundo. Isso. Mas ele não, eu sou obreiro, ele é pediatra, esse rapaz. Eu sou obreiro, eu sou isso, aquilo não vai acontecer, vou trazer para a igreja. No final, resumindo a história, aconteceu que ela conseguiu levar ele para o mundão. É isso que acontece. Hoje, a gente soa, cansa de chamar para a igreja, não tem mais vontade nenhuma mais para a igreja. Porque o inimigo envergonha. E no final, se separou. Tá aí. Se separou. Agora, outra dica que eu dou também, hein? Tem muito jovem, tem muita jovem que vem para a igreja atrás de casamento e depois que arruma o casamento, não pisa mais os pés da igreja. Então, o relacionamento, mesmo sendo cristão, é com oração. Oração, amém, igreja? Amém. Três, a sexualidade é a criação divina. Ao criar o homem e a mulher, essa aqui a gente leu. Não lemos não. A sexualidade é a criação divina. Ao criar o homem e a mulher, Deus também criou a sexualidade. Deus os abençoou e Deus lhes disse, multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis 1:28. O relacionamento sexual foi uma dádiva divina concedida ao primeiro casal, bem como às gerações futuras. Deixará o varão seu pai e sua mãe, então falando a irmã aqui, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Portanto, não é correto demonizar o desejo e a satisfação sexual, assim como o sexo e a sexualidade. Também não é má e nem pecaminoso. O pecado está na depravação sexual. Tá? Então, mais a gente vai ver o que é depravação sexual, sexo ilícito e outras coisas. Em Levítico tem uma lista imensa. E Deus fala, não se deitarás com animal, não se deitarás com a irmã do teu irmão, não se deitarás com teu filho, não se deitarás com teu irmão, não se deitarás com teu pai. Aí você vai vendo ali o que é incesto, né? Hoje a gente ouve muito falar em complexo de Édipo. Já vi, passou uma novela uma vez na Globo aí, que com a Vera Fischer, que no complexo de Édipo, que o filho era apaixonado por uma mãe, uma coisa dela. E existe um ponto também, da mãe ser de pai se apaixonar pela filha. É uma observação que eu faço aqui, uma consideração. Mas, quando a gente tem filhos, a gente observa sempre, normalmente, o rapaz é mais apegado à mãe e a menina é mais apegada ao pai. Pode observar isso. É muito natural. Mas, se
mas por isso não pode. Ele vai ficar só um tempo. Depois dele, depois que volta de novo, tá? Se ela não voltar no peito, se ela fala, não, eu não quero não. Não vou ficar sem fazer não. Ou o cara também vai falar, não, não quero não. Não vou ficar sem fazer não. E aí você tem que ceder. Tem que ceder. Porque aí você vai estar pensando, você vai estar consagrando a sua vida, jejuando, não faz tempo de experiência sexual, e fica até o meio-dia sem comer, e ora, e louva, e vai aos cultos de consagração, mas aí tem um marido em casa lá, tá aqui. Entendeu? Então tudo tem que ser uma consciência. Agora também não pode ser aquele cara que tem apetite sexual toda hora, 10 minutos que é sexo. Aí também não dá, né? Aí, então, eu digo 10 minutos, mas eu digo assim que tem gente que tem um apetite sexual além do normal. Então isso também não é apropriado. Professor aqui chama, eu já vi ele chamando, dando nome, consagração de corpo, alma e espírito. Aí chama a esposa, vamos fazer uma consagração de 7 dias, propósito, corpo, alma e espírito. E eu toco você me toca até determinado tempo. Amém. Chamado, né? Corpo, alma e espírito. Pois é, mas se a palavra dá resposta para isso, é de Deus. Oi? O casado não pode santificar corpo e alma e espírito. Não, é a forma. Se houver consentimento Sim, do cônjuge de jejuar e naquele período de jejum propósito. não manter relação sexual, é lícito. É lícito. Vamos lá, não perder tempo, que a gente vai ter um tópico aqui que a gente vai. Multiplicação e propósito do sexo segundo as escrituras. Então a Bíblia criou o sexo com alguns propósitos. O primeiro propósito foi de se multiplicar, certo? De o povo a finalidade primordial do ato sexual frente à procriação. Esse foi um dos objetivos, procriação. Não que seja o único objetivo, tá? Já pensou se toda vez que a gente fizer sexo ter um filho? A terra não ia ter mais lugar para habitação, não ia ter lugar. Não ia. Cada vez que você fizesse sexo, uma mulher engravidasse. Então, um dos propósitos, igreja, desperta igreja. Um dos propósitos principais, tá, que Deus criou o sexo foi para isso. Deus falou o quê? Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Amém? Então, Só para o teu marido. Senhor? Não terá desejo só para o teu marido. Isso, com certeza. Mas isso aí foi quando ele dá, em Gênesis capítulo 3, lá no pecado de Adão e Eva, que ele falou, né? porque parece que ali talvez o desejo não fosse só para o marido, né? Para depois falar assim. Porque hoje existe um capeta por aí que às vezes a mulher não tem só pelo marido, sem todos também. Existem muitas contradições, existem muitas coisas extrabíblicas que a gente ouve, que a gente não leva em consideração, mas guarda aquilo na cabeça. Porque uma das coisas que eu já ouvi falar, alguém já ouviu falar em Lilith? Não, Lilith. nunca ouvi. Não é bíblico isso, também não sei se é verdade, mas se vocês pesquisarem na internet, pesquisarem em vários lugares, vocês vão encontrar Lilith. Há quem diga que Lilith foi a primeira esposa de Adão. Não, cara. Pois é. Já ouvi falar. Lilith foi a primeira esposa de Adão e Lilith não quis se submeter a Adão, tá? Não quis se submeter a Adão e por isso ele dispensou ela e Deus criou Eva. Porque aí Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Mas que Lilith havia sido criada junto com Adão, tá? Mas depois vocês pesquisem essa parte que não tem nada a ver, não é bíblico, não está na Bíblia, tá? Isso é só especulação, que muita gente fala por aí, e há quem diga que Lilith é um demônio em forma de mulher que vem para uma espécie de pombagira, tá? Eu vi na internet que Lilith era como se fosse a esposa do demônio, do Satanás, e era a mãe da mentira. Mas já ouvi falar em Lilith, né? Que ela tem também uma questão espiritual através de Lilith. E tem um seriado super
Supernatural, que os dois jovenzinhos ficam caçando o demônio, que tem um demônio que eles caçavam que era Lilith, que era uma mulher super sensual. Isso. Mas todos sabem, mas Ainda passa? Então, tudo que não está na Bíblia, para mim, é anátema. É anátema. Mas não, olha, considera tudo que você ouve. A gente ouve, se alimenta daquilo, o que serve a gente engole, o que não serve a gente cospe. Joga fora. Joga fora. Porque nós, quando ouvimos, nós estamos por dentro do assunto. Isso. E temos respaldo, né? Se alguém chegar falando que Lilith foi mulher de Adão, você diz, não, Lilith foi mulher de Adão não, na Bíblia não está dizendo isso. Dizem, mas na Bíblia não diz isso não, senão Deus teria deixado bem claro. É como está no livro, professor, que diz que Deus não criou um Adão nem uma Eva. Criou 10 Adões e 10 Evas. E 10 Bíblias diferentes. Aí eu pensei, por que isso aconteceu? Não porque a forma, a explicação de gêmeos é porque Deus criou 10 Adões e 10 Evas. E mais adiante, na próxima revista, a gente vai falar também em Família? Planejamento? Planejamento familiar. E em planejamento familiar, a gente vai ver que quando a pessoa quer ter filho, que ela faz inseminação artificial, na maioria dos casos, com gêmeos, trigêmeos. Né? Pode ver em Fátima Bernardes, ver várias gente famosas que fizeram inseminação. Essa mais recente, Bete Sangalo. E Bete Sangalo também teve gêmeos. Né? Então a gente vai vendo que quando é de forma artificial, normalmente com gêmeos. Vamos correr aqui? O Altíssimo enviou. Não, isso. Multiplicação, sim. Agora, satisfação e prazer conjugal. O segundo propósito de Deus de criar o sexo foi para satisfação e prazer conjugal. Conjugal, como se diz, é o quê? É satisfação só do homem? Satisfação só da mulher? Dos dois. Satisfação de ambos. Ambos, entende? Isso mesmo. Por muito tempo, ensinou-se que a procriação era o único propósito da relação sexual. Hoje, já não ensinam mais assim. O Concílio de Trento, 1545, 1563, disciplinou a prática sexual com fins exclusivos de reprodução e proibiu o sexo aos domingos, nos dias santos e no jejum quaresmal. Não obstante, a Bíblia também se refere ao sexo como algo prazeroso e satisfatório. Amém? Então, quer dizer, naquele caso lá, eles proibiam que se fizesse sexo aos domingos, nos dias santos e no jejum quaresmal. A igreja determinava isso. Aí quer dizer, se você fizesse sexo ao domingo, você estava pecando. Não, isso é a igreja. A revista não diz qual igreja, mas tem que ver o Concílio de Trento, quem foi que criou o Concílio de Trento. Provavelmente foi a Igreja Católica. Mas às vezes existe muita norma, não de Deus, norma da igreja, né, que proíbe algumas coisas, não que Deus e a Bíblia fala, uma norma humana, né? É o que eu estava falando em relação a certidão de Tem que casamento. separar as coisas. Tem igreja que diz assim, não, se vocês não forem casados legalmente, eu não batizo. Mas a Bíblia não dá respaldo para isso. É uma norma humana. É uma norma humana. O que eu citei aqui. O senhor tem um filho ali. Vamos supor que ele não tem a certidão de nascimento. Só porque ele não nasceu? Ele existe, não existe? Com certeza. Aí o senhor tem sua esposa. O senhor não tem a certidão de casamento. Mas o senhor deixou de ser casado? É sua única e fiel esposa? Com certeza. Entendeu? É aí que eu quero chegar. Mas eu não vou nunca fugir do que a Bíblia determina, do que a lição determina. Porque quem aqui está no primeiro e único casamento? Quem? Levanta a mão, quem está no primeiro e único casamento? Primeiro? No primeiro estou eu. Agora, Isso. no segundo, não sei. Rapidinho. Quem mais está no primeiro e único casamento aí? Só teve um esposo. Quem só teve um esposo aí? A irmã, a esposa de Paulo. Paulo é teu primeiro esposo? Eu consegui uma Não. Não? Mas eu não sei mais dizer não. Pois é. Porque o que acontece? Eu
desqualificada para dar essa aula, porque quando termina a lição, eles dão uma cipuada aqui nos divórcios e não tem salvação para ninguém. Estamos todos condenados. Já viu o fechamento da lição? Mas a gente vai chegar lá. Então, o segundo objetivo da criação do sexo é a satisfação e prazer sexual, amém? Mas conjugal, entre o marido e sua esposa. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios 5, 18 e 19. E ainda goza a vida com a mulher que amas. Lucas 9, 9. Assim, na união conjugal, como também ensina o Novo Testamento, o homem e sua mulher devem buscar satisfação sexual. 3. O correto uso do corpo. Agora aqui que a gente vai parar um tempinho mais. Correto uso do corpo. Rapaz. No ato sexual ocorre a fusão de corpos. Sim. Fusão de corpos. O que o senhor entende como fusão de corpos? De que forma? Do órgão genital masculino no órgão genital feminino, certo? É esse o encaixe. Não existem outros encaixes. Está lá no capítulo 2. Abre aí, por favor. Abre aí, por favor. Ele falou capítulo 2 de Romanos. Romanos que não condiz o homem com outro homem, a mulher com outra mulher. Romanos 2. No mesmo verso, vai ter que estar em Romanos 2. Logo, julgamento. Aí diz assim, ainda diz assim, é deixar a mulher o uso natural do homem para a mulher e se tramar com a sensualidade, dando ocasião ao próprio ato do marido. De homem contra homem. Amém? É isso mesmo? Romanos, a qual o Senhor disponibilizou, entregando a seus propósitos enquanto marido. Eu sei a passagem que eu não está falando, mas ainda não localizei aqui. Não vou perder tempo procurando, mas depois a gente confirma. É mais tarde, Romanos 2. Vai procurando aí. Se encontrar, aí tu diz. Então vamos lá, o correto uso do corpo. No ato sexual ocorre a fusão de corpos. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Mateus 19,6. O sexo estabelece um vínculo tão forte entre os corpos que os torna uma só pessoa. Como nossos corpos são membros de Cristo, 1 Coríntios 6,15, o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16, as Escrituras proíbem o uso do corpo para práticas sexuais ilícitas. Amém? Amém. Então, o sexo é permitido por Deus, o sexo é prazeroso, o sexo é gostoso, é maravilhoso, mas tem que ser de forma lícita, não pode ser de forma ilícita. São condenadas, dentre outras, as relações incestuosas. Aí a gente vai dar uma abertura no livro de Levítico, no capítulo de número 18, que ele fala não só de relações incestuosas, mas de várias outras relações e que são bem importantes que a gente saiba. Se eu não me engano, até com tio, ele não sugere que se deite. Né? Tem gente que se relaciona com primo, com tio, com sobrinho. Levítico capítulo 18, versículo 23. Mas eu quero pegar antes. Eu vou começar a partir do versículo 6. Vou ler bem rápido. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta de sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Tua mãe. Não
descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, a nudez de tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa. A sua nudez não descobrirás. Nudez da filha do teu filho. Quem é a filha do teu filho? Tua neta, teu neto. Não descobrirás a nudez da filha do teu filho, ou filha da tua filha. A sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, e sua nudez não descobrirás. Então, meia-irmã também diz que para você não ter relação com sua meia-irmã, mesmo que seja filha só do teu pai ou só da tua mãe. A nudez da irmã de teu pai, tua tia, não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe, tua tia, não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão do teu pai, teu tio, não descobrirás. Chegará a sua mulher, ela é tua tia. Não, a nudez do irmão de teu pai, não descobrirás, nem chegarás a sua mulher, ela é sua tia. Então, para lá, a nudez do irmão do teu pai, não descobrirás, não chegarás a sua mulher, a mulher da irmã do teu pai, não é isso? A tua tia, por parte, não é nem de sangue, mas é casada com teu tio, você não se chegará a ela. Isso é. A nudez da tua nora, olha só, nem a nora, não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. Já vi muitos casos do genro ter relacionamento com a namoradinha e pegar também a mãe. Ou, bom, vamos pular isso. A nudez da mulher de teu pai, não descobrirás, a nudez do teu irmão. É a nudez do teu irmão. Não, a nudez da mulher do teu irmão, a tua cunhada, certo? Não descobrirás, é a nudez do teu irmão. A nudez de uma mulher e sua filha, não descobrirás, tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, até descobrir sua nudez. Parentas são, maldade é, e não tomarás uma mulher como sua irmã para afligi-la, descobrindo a sua nudez, com ela na sua vida. Então vamos lá, uniões abomináveis agora. A partir do 19 a gente vai chegar no 28. E não chegarás à mulher durante a separação de sua imundícia para descobrir a sua nudez. Opa, o que é isso, sua imundícia? A mulher está menstruada. E aí você vai e faz sexo com a mulher quando ela está menstruada. No período de menstruação é um período onde não se realiza relação sexual. Amém, igreja? Já quem não sabia, fica sabendo agora. Tá? Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para a cúpula, para te contaminar com ela. E da tua semente não darás para passar pelo fogo perante Moloque. Então, isso aqui já é oferecer filho em sacrifício. Com varão não te deitarás como fosse mulher. A abominação é. Dos varões, não se deitarás com outro varão. Amém? Então, quem diz que esse negócio de se casar homem com homem e tal, depois eu vou dar até uma estatística que eu peguei aqui, da quantidade de divórcios, da quantidade de casamentos. A quantidade de casamentos tem diminuído, a quantidade de divórcios tem aumentado, mas a quantidade de casamentos de pessoas do mesmo sexo tem aumentado. Para vocês verem. Isso aí foi o levantamento que eu peguei de 2014 e 2016. Então, as pessoas estão se casando, estão se divorciando, e cada vez mais homens se juntando com homem, mulher se juntando com mulher, e contraindo um casamento legal. Com varão não se deitarás como fosse mulher, a abominação é. Nem te deitarás como um animal, para te contaminares com ele, e nem a mulher se porá perante o animal, para ajuntar-se com ele. Confusão é. Então vamos supor, não vou dizer aqui, mas há casos de mulheres se deitarem com o animal. Mulher se deitar com o animal. E também já vi muitos casos de gente pegar cabrita e ou pegar a galinha e jegue, sei lá. Então isso é abominação para Deus. Mas parece, a gente falando assim, conversando essas coisas, parece que é uma coisa absurda. Parece uma coisa absurda. Mas para determinadas pessoas na roça, isso é normal. O cara pega o bichinho dele lá e creu. Amém? Vamos correr aqui que está no final da lição, tem muito assunto pela frente. Como nenhuma destas
essas coisas os contaminareis, porque em todas essas coisas se contaminaram agentes que eu lanço fora de diante da vossa face. Então, quer dizer, aqueles povos pagãos que haviam ali ao redor do povo de Israel, eles já tinham esses hábitos de se relacionarem com a parentela, de se relacionarem com animais. E aí Deus diz para eles não fazerem conforme aquele povo fazia. Pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus mandamentos, os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro se peregrina entre vós. Então, quer dizer, aquele que não era judeu, mas que habitasse no meio dos judeus, também não poderia fazer nenhuma dessas coisas. Porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra. Qual terra? A terra dos cananeus, a terra que eles estavam tomando posse. E a terra foi contaminada. Para que a terra vos não vomite, havendo vós contaminado, como vomitou a gente que ela estava entre vós. Amém? Então foi esse versículo aqui 28 que a gente falou, não foi? Foi. Levítico 18, foi o 23 até, já passei dele. Aí, outra prática ilícita seria o adultério. Amém? Hoje a gente ouve falar um pouquinho de gasolina adulterada, não é isso? O que é uma gasolina adulterada? Gasolina com água, outra coisa assim. Com água, com alguma substância, só para poder render mais. Que houve mistura, né? Então, Deus também diz que abomina o adultério. Se você está casado, que não se misture, que não tenha outros relacionamentos, amém? Que não tenha uma vida promíscua. Que o cara é casado, mas tem a segunda. Aí o cara fala, não, é a B, é a X, é a Alfa 2, é isso. Dá vários apelidos, né? Vários apelidos para o pecado dele. Mas Deus, Ele não quer isso. Ele quer que sejamos homens de uma mulher só e mulheres de um homem só. Amém. Homossexualismo, homossexualidade. Já falei, não se deitarás com varão, lá em Levítico também, capítulo 18. Se vocês quiserem ler Levítico 18, dá uma lida ali, tem várias abominações que a gente deve conhecer. O corpo não pode servir à promiscuidade. Então, promiscuidade é isso. Hoje você deita com um, amanhã você deita com outro, depois da manhã você deita com outro. Hoje eu fui numa festinha, fui numa rave, dancei pra caramba, tomei um golozinho, aí fiquei alegre, fiquei esperto, aí a mulher me deu mole, peguei pano. Aí no final de semana, outra festa, outra rave, peguei outra mulher. E assim como ocorre com homens, ocorre com mulheres. Hoje eu também que se converteu a Jesus, mas para satisfazer o prazer dela, ela tinha que deitar o máximo, 7 homens. Tinha de relação com 7 um atrás do outro. Pois é, mas isso aí é demônio. É demônio puro. E não, olha, uma coisa muito importante no relacionamento, não só a mulher deve cativar o homem, mas o homem também deve cativar a mulher. Um relacionamento, existe a manutenção. A manutenção. Tudo é a base de manutenção. E a melhor manutenção é a preventiva. Que você não deixa quebrar, não deixa dar errado. Porque existe a manutenção corretiva. Depois que já fez a lambança, já aconteceu aquela besteira lá, mas ainda tenta corrigir e muitas vezes consegue corrigir e voltar a funcionar como era antes. Mas tem coisa que quebra, que depois não volta mais a ser o que era antes. Tem relacionamento que dá errado, tá junto, mas não é mais como era antes. Sabe? Já não anda mais de mão dadas, anda um de cada lado, anda um na frente, anda o outro atrás, um chega primeiro, não sai mais de casa junto. E aí? Isso que é sempre bom, quebra um pouco a rotina. Pois é. Né? Algo diferente. Faz algo diferente, convida, amorzinho. Aniversário de casamento. Puxa, amorzinho, hoje estamos fazendo 25 anos de casamento. Vamos dar uma volta, vamos tomar uma Coca-Cola, tomar um refrigerante. Mas não faz aniversário de casamento nem aí. Isso nem né? A esposa faz aniversário, o esposo faz aniversário, não lembra que o outro fez aniversário, passou branco, passou batido. Então tem coisas que tem que ser valorizadas, tem que haver essa
diálogo, né? Tem que haver diálogo. A base do relacionamento está no diálogo. Diálogo até na hora do sexo. Na hora do sexo. Não adianta você inventar aquela dor de cabeça. Ai, tô com uma dor de cabeça, com uma enxaqueca. Fala, olha, hoje não tô afim. Se eu fizer, eu vou estar fazendo por obrigação, não vou estar fazendo por prazer. É mais fácil falar isso. Mais fácil falar isso. Mas enfim, é muito assunto para pouco tempo. Vamos adiante. Então, promiscuidade. Amém? Aqui eu teria mais tempo para falar, mas só que a hora já passou. 3. O casamento como limite ético para o sexo. Então, tudo que se faz dentro do sexo tem que ser dentro do casamento. Tá? Sexo é bom, sexo é gostoso. Já repeti isso, já falei? Falo novamente. É bom, mas dentro do casamento. Fora do casamento, é pecado. Porque às vezes a pessoa vê o casal crente, pegar um crente. Ele não pode se relacionar fazendo da esposa uma prostituta. Exatamente, fazendo a sua mulher uma meretriz. Porque a maioria de pastores, vamos falar pessoas que ensinam pastores. Eu já vi eles falando, dizendo que o sexo entre homem e mulher crente, se ele fala porque realmente ele faz. Se ele não quiser falar, eu não tenho nada a ver dentro de 4 paredes, ele e a mulher e acabou. Não pode fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, não tem nada a ver que é lícito, isso Deus não se mete nada. É aquela coisa, se a mulher consente fazer, Deus sabendo que é errado, ela consentiu fazer. Aí o pecado está nos dois. Mas que Deus aprova, aquilo não aprova. Tá? Vou ser bem claro, sexo anal. isso. Tem mulher que gosta, tem homem que gosta de fazer com a mulher, mas não é da aprovação de Deus isso. Aí eles falam o seguinte, eles pastores, eles dizem o seguinte, falam assim, mas se a mulher quer fazer, eu chamo do anal, o anal quer fazer de tal forma, se nós, que é homens, marido, não deixar, pode ter certeza que ela vai fazer com o outro lá fora. Isso já é uma mente diabólica para poder, entendeu? Sair dos padrões bíblicos. Porque a sua esposa é sua esposa. Sua esposa, eu acho assim, que sua esposa não é uma prostituta. E tem pessoas que vão ver assim, eu vi no dia dessa aula aí, nem na igreja aparece, não foi aqui não, né? Nem nessa igreja aparece, porque vai tocar esse assunto, uma coisa não tem nada a ver. Então assim, não se senta dessa forma, não é não. Ou o camarada faz com ela, ou ela faz com o outro, ou vice-versa. Ou ele faz o que a mulher quer, ou então ele quer dizer, ou a minha esposa faz o que eu quero, eu vou fazer com o outro lá fora. Então, e é isso aí que eu falo em relação ao diálogo. Que muitas vezes o homem quer fazer uma coisa que a mulher não quer fazer, não gosta de fazer, não tem o hábito de fazer, quer fazer dela uma prostituta, uma meretriz, e a Bíblia diz que o homem não deve fazer da sua mulher uma meretriz. Amém? Amém. Isso está bem claro na Bíblia, está bem claro. Agora, aí sim a mulher pode falar não. Não vou fazer, não é bíblico, você é um homem cristão também. Tal. Às vezes o cara vem lá do mundão, se converteu depois, mas nem por isso ele vai continuar com as mesmas práticas, os mesmos costumes. Mesmo correndo risco de ele se deitar com outra mulher. Correr risco sim, mas se é Deus na minha vida, foi Deus que me uniu, Deus vai te dar esse desejo, esse prazer diabólico na vida dele. E da vida dela, seja que for, de repente ela que tem prazer e ele não tem. O casamento é o legítimo limite ético dos impulsos sexuais que podem ser satisfeitos sem que se incorra em ato pecaminoso. Prevenção contra a fornicação. Então, vamos lá, fornicação. A fornicação está relacionada ao contato sexual entre pessoas solteiras, ou seja, não casadas. Inclui divorciados. Para casar, amém? Porque aqui a revista só fala, a lição também só fala em. Deixa eu retornar aqui. Não, está aqui na revista. Ou seja, adultério. São pessoas que são casadas, não é isso? Adultério entre casados. Casado. Fornicação é pessoas que não são São casadas. solteiros. Mas a partir do momento que você se divorcia, você volta a ser solteiro, entre aspas. Só que é uma solteirice sem a aprovação de Deus. Sem a aprovação de Deus. Mas se já contraiu o outro casamento também, a maioria dos solteiros, dos divorciados, já conseguem um outro casamento,
Então, quer dizer, vai todo mundo ter que prestar conta a Deus em relação a isso. Agora, o próprio Paulo, ele diz também que, vamos ser bem claros, todavia, não. 1 aos Coríntios 7, 8 e 9. Isso aí, isso aí. Então vamos lá. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Né? Quer dizer, Paulo, ele chegou em um determinado momento que aparentemente ele estava sem mulher. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então, aqui ele só fala dos viúvos e dos solteiros. Mas agora a gente tem uma quantidade tão grande de gente divorciada, que se for para ficar divorciado, sem ser casado e se relacionando, então é melhor que case. Já está errado que não venha pecado pela fornicação. Se casa e paga pela questão do divórcio, do relacionamento anterior. É complicado. Mas nós não encontramos respaldo bíblico para aquilo que não, né? A não ser por prostituição. Exatamente. Mas hoje a quantidade de divórcio está muito grande. Quando fiz o levantamento, eu busquei aqui levantamento estatístico, houve 300 e poucos mil. 300 e poucos, não, mas nem todo divórcio é questão de traição. O divórcio nem não é divórcio que leva a traição. Vida conjugal leva a traição, situação financeira leva a traição. Hoje eu estou bem financeiramente, a mulher que está do meu lado. Aí, pô, minha empresa foi à falência, a mulher, vou ficar com essa cara do nada, eu sempre tive vida boa, sempre me sustentei. E por aí vai. São várias as questões que levam a pessoa ao divórcio, não é só a traição não. Traição é uma delas, talvez a mais forte. E mesmo assim, se houver perdão, que eles permaneçam juntos. Se reconcilia. Financeiramente é dos pivôs também. É. Financeiramente é. Então vamos lá. O Brasil registra queda no número de casamentos e aumento de divórcios em 2016. O Brasil registrou 1.095.000 casamentos civis em 2016, dos quais 1.090.000 foi entre pessoas de sexos diferentes. 5.334 entre pessoas do mesmo sexo. Houve queda de 3,7% no total de casamentos em relação a 2015, e o que mostra a pesquisa estatística do Registro Civil é o que mostra a revista civil. Tá. A redução foi observada. Nas regiões, com exceção das regiões Sudeste e Centro-Oeste, que apresentam aumento dos casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo. Então, no Sudeste e Centro-Oeste, as pessoas do mesmo sexo estão se casando, muito mais do que nas outras regiões, e muito mais do que nos anos anteriores, porque houve um aumento percentual também. Aí eu vou fazer uma pergunta. Prostituição é crime? Prostituição é crime? De acordo com as leis civis, não. Eu posso ser preso por me prostituir? Então que eles querem até fazer a prostituição, confissão. Prostituição já é profissão, sendo que não é regulamentada. Não é regulamentada. Mas já é profissão. Mas, pelo fato de ser uma profissão regulamentada, deixa de ser pecado? Não. Não, é pecado. É pecado. Aham. Entende? Agora, na sociedade não é crime. Na sociedade não é crime. Mas até algum tempo atrás, adultério também, conforme o Código Civil, não era considerado. Aliás, até um tempo atrás, o adultério era considerado crime. Se você adulterasse, você podia ser indiciado pelo cônjuge oposto por crime. Hoje em dia, o adultério não é mais crime. Perdia todo o direito. Aquele que cometesse o ato. Pois é. Então você não pode mais requerer isso, incriminar uma pessoa por ter adulterado. Mas não deixa de ser pecado. Pecado. Porque essa é profissão, imagina. Agora, uma outra questão em relação à prostituição. Prostituição, tem muita gente que entende que prostituição
prostituição é somente você vender seu corpo, é fazer sexo em troca de dinheiro. Amém, igreja? Isso é prostituição como profissão. Mas quando Deus fala em prostituição, Ele não fala somente, se refere somente àquela que se prostitui em troca de dinheiro. Ele se refere à pessoa que tem uma vida promíscua, uma vida que tem fala de pessoas que têm vários relacionamentos com pessoas diferentes. Amém? Então isso é se prostituir. Mesmo que você não receba dinheiro nenhum fazendo sexo com as pessoas, que faça só por prazer, não deixa de ser prostituição. Bom, estourou o horário. Mas está bem relativo. Estourou o horário, mas eu vou fechar aqui. O casamento e o leito sem máculas. As escrituras ensinam que o casamento é digno de honra, que a união conjugal deve ser respeitada por todos. O leito conjugal não pode ser manchado por ninguém. Quem o desonrar não escapará do juízo divino. Hebreus 13, 4b. Para você ter uma ideia, isso aqui daria pano para manga também, de ter gente, de trair o cônjuge, a esposa ou o esposo da sua própria casa, da sua própria cama, que você deita com a sua esposa. Mas, abafa o caso. Camarada sai para trabalhar, aí vai estudando, a esposa vai, espera o outro chegar, enquanto o camarada estava trabalhando, chega em casa e bota a cama quentinha. O casamento é tão fino que é comparado com a cidade santa. Lá no Apocalipse, no capítulo 21, verso 1. Assim como se prepara uma noiva para se entregar ao seu marido. Isso. Assim está preparado a nova Jerusalém, cidade santa, para os vencedores. Para você ver o valor que Jesus dá ao casamento, o primeiro milagre de Jesus foi aonde? Em um casamento. Amém? Só que, oh Jesus, o tempo é curto. Ali, quando havia um matrimônio, a festividade durava dias. Certo? Durava dias. E o vinho tinha que durar todos os dias da festividade. Se acabasse o vinho antes do período da festa, o homem seria desonrado, porque entenderia que aquele homem não teria condições de sustentar a sua própria esposa. Quando Jesus chega ali e multiplica e transforma aquele vinho, aquela água em vinho, o vinho durou todos os dias da festividade e aquele homem que seria desonrado passou a ser honrado. Amém? Então, teria umas coisinhas para falar aí, mas não vamos aprender para falar sobre isso não. Embora muitas vezes os imorais escapem da reprovação humana, não poderão fugir da ira divina. A praxes da sociedade e a condescendência de muitas igrejas não invalidam a palavra de Deus. Então ele está dizendo aqui que a condescendência das igrejas seria em relação a também aceitar essas questões do divórcio. Porque tem igreja que não aceita obreiro divorciado. A Deus não é problema, não. Viu? Eu estaria desqualificado para fazer a obra de Deus. Eu não poderia fazer a obra de Deus porque eu sou divorciado. E aí, Deus deixa de operar em mim por causa do meu divórcio? Não. Deus deixa de operar na vida das irmãs porque se divorciaram? Não. Mas aí é um ponto de vista de uma denominação. Amém? As Assembleias de Deus também tem várias coisas que eu, Ricardo, discordo. De que não considerar uma pessoa casada que vive junto há 50 anos, os dois nunca se traíram, mas não pode batizar porque não são casados de papel passado. E aí? Deus é bom também não. Deus é bom também não, tá vendo? Mas isso, existem doutrinas que são humanas, amém? Mas se você se dispõe a congregar em determinada denominação,
Você tem que se submeter àquilo que a igreja determina. Toda igreja ela possui um estatuto. Você não pode dizer que estava naquela igreja por engano. Então, quando a gente vai se batizar, ser batizado pela igreja, não adianta você receber somente um discipulado. Você tem que tomar conhecimento também do estatuto da igreja. Porque depois amanhã vão te cobrar andar de vestido, e você vai falar, mas eu só gosto de andar de bermuda. Mas está no estatuto da igreja que os membros batizados têm que andar da regulamento da Deus também. Está na palavra do Senhor. Entendeu? Capítulo de Deuteronômio, do capítulo 21, verso 5. Amém, igreja. Vamos pesquisar. Quanto mais Bíblia, melhor. Mas eu vou encerrar a lição por aqui. Tá? Já passei quase 15 minutos do horário. Agradeço a oportunidade. Estou passando a direção do trabalho para o pastor Joilson. Pode chamar.